Em 1918, o Rio de Janeiro era a única cidade do Brasil com mais de 1 milhão de habitantes, cerca do dobro de São Paulo. A então capital do país vivia a ansiedade pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Ninguém podia imaginar que um inimigo muito mais letal do que os campos de batalha na Europa estava a caminho. Um navio inglês, o Demerara, zarpou de Liverpool, parou em Lisboa, Dakar, Recife e Salvador, antes de chegar ao Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro de 1918. Era um navio especial que levava a mercadoria mais valiosa da época, o correio. Isso porque naqueles tempos toda a comunicação era basicamente feita por cartas. E pessoas, empresas e governos esperavam ansiosamente pela chegada desse tipo de navios. Só que o Demerara trazia uma carga mortal. E em poucos dias, o Brasil ia conhecer o efeito devastador da gripe espanhola. Na escala no Recife, um jornal já informava a morte de 2 passageiras, mas sem dar detalhes. O contágio, através dos marinheiros e dos passageiros que desembarcaram, para a população foi rápido. E as pessoas começaram a morrer. Muitas de um dia para outro. Os sintomas mais graves eram assustadores. Pele azulada pela falta de oxigênio e hemorragias internas severas. A classe médica estava despreparada e desequipada para enfrentar aquele flagelo. Os próprios médicos, há 100 anos, ainda não sabiam direito o que era um vírus. Os jornais estampavam nas manchetes a grande epidemia, o Rio é um vasto hospital, e criticavam a negligência, a falta de atenção do governo. A lentidão das decisões de fechar escolas e lugares onde as pessoas se encontravam. Porque houve a descrença inicial, tanto da parte das autoridades de saúde quanto da parte da população. Então, essas medidas demoraram. Agora, demoraram, você imagina assim, é uma epidemia que foi de setembro a novembro. O demorar foi questão de semanas, mas uma epidemia altamente transmissível, né? Uma semana é fatal. O vírus da gripe espanhola era um subtipo de outro que hoje conhecemos bem, o influenza A H1N1. Mas ter nome e sobrenome em 1918 não mudaria em nada a dura lição. Naquela época se viu pela primeira vez que a gripe podia causar uma catástrofe. Estima-se que em poucos meses cerca de 35 mil pessoas morreram no Brasil. Entre eles, até o presidente da República, Rodrigues Alves, tinha acabado de ser reeleito e morreu antes de tomar posse. A capital parou completamente. Tudo foi atingido, o comércio, os serviços, hospitais, até os cemitérios, né? Quando os coveiros começam a morrer, é porque você está perto do caos absoluto. Uma charge de um jornal mostrava a morte, vestida de espanhola, batendo na porta. Um equívoco. A gripe não tinha nada de espanhola na sua origem. Na verdade, ela deveria ter sido conhecida mais como gripe americana, já que a hipótese mais aceita é de que ela teria surgido no estado do Kansas, nos Estados Unidos, e levada pelos soldados americanos para a Europa. Eles iam combater na Primeira Guerra Mundial. Já no finzinho da guerra, ela matava mais do que os tiros e explosões. Só que os governos dos países que estavam lutando censuravam essas notícias para não afetar o moral das tropas. A Espanha era neutra e sua imprensa, então, divulgava toda a verdade. Por isso, a gripe acabou sendo conhecida como espanhola. No livro A Grande Gripe, o escritor John Barry conta em detalhes os erros cometidos pelas autoridades americanas na época. E um dos piores foi mentir para a população. Aconteceu na cidade de Filadélfia. Os médicos pediram que um imenso desfile para centenas de milhares de pessoas fosse cancelado. Mas eles foram ignorados. Em 48 horas, a gripe explodiu na cidade. E quando resolveram fechar tudo e decretar quarentena, um jornal chegou a dizer que não havia motivo para pânico. Como puderam achar que o povo seria estúpido a ponto de acreditar nisso? A censura, a falta de informação, as mentiras contribuíram para a morte de muita gente. A pandemia da gripe espanhola deixou aprendizados que até hoje servem de referência. Interrupção da circulação de pessoas, isolamento de pessoas que têm a doença e de quem teve contato com elas. Os cuidados ao tossir, a higiene criteriosa com as mãos. Nisso, convenhamos, estamos hoje todos muito bem informados. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram na pandemia de 1918, 675 mil só nos Estados Unidos. Ironicamente, o presidente americano Donald Trump,
que demorou tanto para reconhecer o perigo do coronavírus, teve o avô dele como uma das vítimas da gripe espanhola. Em 1918, como em 2020, a verdade sempre será o melhor remédio.